Olá, seja bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e estou aqui sempre de segunda a sexta-feira, com a graça de Deus, para fazermos uma devocional de um capítulo da Bíblia. Isso mesmo, sempre um capítulo para irmos devagar, mas nunca queremos continuar a crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E para isso precisamos olhar a sua palavra, conhecendo assim o seu coração, a sua mente. Que o Espírito Santo nos ajude neste dia. E o tema de hoje é: O Senhor é a minha bandeira. Nós vamos olhar para Êxodo 17. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Nós vamos ler Êxodo 17, versos 15 e 16. Se você não tem a sua Bíblia, acompanhe a leitura aqui, ouvindo com atenção. Diz assim o texto: E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou haver guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. O povo de Deus agora estava acampado em Refidim, ao sul do Monte Sinai. Eles têm sede e, ao invés de confiarem no Senhor, serem humildes e pedirem ao Senhor água, eles começam a reclamar com Moisés. Novamente, que povo murmurador. Desse modo, eles estão colocando Deus à prova, estão cansando o Senhor nosso Deus. Uma coisa é Deus nos provar, outra coisa é a gente provar a Deus, é questionar a Ele e reclamar como se Ele não soubesse fazer as coisas, ou se Ele não tivesse alguma razão, algum propósito. Quando fazemos isso, a nossa atitude é de querer mandar em Deus, mas Deus tem vontade própria e Ele não se deixa dominar. Como alguém disse, que Ele não é um gatinho, né? Mas Ele é um leão, ou seja, o nosso Deus tem a sua vontade, que é soberana. Que povo de coração duro, não é mesmo? Eles tinham saído do Egito físico, mas o Egito espiritual não tinha saído deles. O coração deles ainda estava nas coisas visíveis e carnais, e não nas invisíveis e celestiais. Falta-lhes entender que Deus os tinha colocado ali e desejava viver um relacionamento de dependência com eles. Tudo que Deus queria naquele lugar, tirando-os do Egito, é que eles fossem o seu povo e ele fosse o seu Deus. Sabe, ainda bem que Deus não nos trata da maneira que nós o tratamos. Que bom, né? Porque se fosse assim, nós já estaríamos fritos, consumidos pelo seu fogo. Mas ele é tardio em irar-se, misericordioso. Assim como a rocha ali foi ferida para que água pudesse sair para aquele povo, o nosso Senhor também, Jesus, foi ferido para que nós pudéssemos ser livres das nossas culpas e pecados, para que pudéssemos experimentar uma vida abundante, livre da ira de Deus. Contudo, no meio disso tudo, um povo chamado os Amalequitas, né? Eles que viviam na península sul ali do Sinai, ao norte, atacam os filhos de Israel. Mas Moisés não está só na liderança. Ele tem um ajudante, um discípulo, Josué. Ele tem homens de confiança, Arão e Ur. Ele envia Josué, então, para liderar aquela guerra contra os amalequitas e sobe para o monte com um bordão, símbolo da autoridade dada por Deus. Moisés levanta as suas mãos para interceder por Josué. E a Bíblia diz que enquanto as suas mãos estão levantadas, eles obtêm a vitória. Mas quando Moisés se cansa e abaixa as suas mãos, o povo de Deus então começa a ser derrotado pelos amalequitas. Sabe, ao ver isso, Arão e os seus companheiros ficam um de um lado, outro de outro, e sustentam as suas mãos, as mãos de Moisés. E por esse modo, né, ou desse modo, o povo de Israel tem então vitória. Sabe, quando nós passamos por lutas, nós não podemos andar sós. Precisamos de pessoas que lutem por nós, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sabe, nossas batalhas são de diversas ordens. Às vezes, incluem todas essas áreas. Às vezes, são só de uma área. Às vezes, a gente não precisa orar tanto. A gente precisa tomar uma posição. A gente precisa deixar de lado um pensamento, um sentimento. É claro, Deus vai nos abençoar e nos ajudar. Mas muitas vezes nós precisamos
nos posicionar. Quando nós temos pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar, sendo conselheiros, sendo mentores, sendo discipuladores, ministrando com o seu dom, nós então vamos poder contar com pessoas que vão nos ajudar a cuidar dos recursos, outros vão orar por nós, outros vão ser os nossos amigos na caminhada, vão nos corrigir, outros vão trazer socorro. Sabe, nós não podemos desprezar ninguém nessa luta da vida. Todo crente vive uma batalha e nós precisamos de discernimento para entender o que é natural e o que é espiritual. O que é natural depende de nós, o que é espiritual depende de Deus. E se nós estivermos ligados a Ele, o certo, Ele fará e nos dará a vitória. A partir da vitória, Moisés edificou ali um altar e deu o nome de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Sabe, bandeira aqui representa a identidade de um povo, mas naquela época também era uma referência e, sabe, indicava para as pessoas o que fazer. Quando as pessoas estavam na guerra, aquela bandeira era movimentada de tal modo, né, que indicava algo que eles precisavam fazer, se retirar, ou uma vitória, ou uma derrota, ou seja, a bandeira é que realmente guiava aquele povo. E aqui Moisés diz, né, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Se nós tivermos Deus como a nossa bandeira, estaremos seguros na terra. Pois a cada dia ele nos indicará o caminho, nos dará estratégias e comandos que nos levarão à vitória. Amém? Você recebe essa palavra de fé? Glória a Deus. Vamos então agradecer ao Senhor, né, por ele ser a nossa bandeira. Ore junto comigo. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que nos guia, aquele que dá os comandos, aquele que nos dirige. E nós queremos, Senhor, a cada dia ser dirigidos por ti. Nós queremos fazer do Senhor a nossa bandeira que nos guia. Glória a Deus. Amém. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Se você ainda não me segue, né, aqui pelo Instagram ou não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu peço que faça isso e deste modo nos abençoe, né, podendo alcançar outras pessoas com este trabalho, com essa devocional, com o Clube dos 545. Estamos juntos com Jesus, um forte abraço e até amanhã para mais uma devocional.